Aurília. É sempre um prazer para mim aqui, né, poder falar sobre meditação, né, nesses tempos. Sempre que eu sou convidado, eu realmente fico feliz assim, porque é importante que a gente que trabalha com a meditação, que vivencia ela, poder passar a compartilhar um pouco de técnicas dessas ferramentas, falar um pouquinho, porque isso eu tenho certeza que toca a muitas pessoas, acaba auxiliando, né, de forma considerável. Então eu costumo falar que a minha trajetória com a meditação começou com práticas de yoga. Eu entrei para um centro assim, né, e comecei a fazer práticas sistemáticas, e depois fiz uma imersão de 10 dias de um curso de meditação chamada Vipassana, 10 dias de profundo silêncio. Aí depois que eu saí dali, eu realmente fiquei impactado com todas aquelas experiências que vivenciei ali, e a partir dali sabia que realmente queria praticar mais, queria estudar, queria aprender. Aí, logo em seguida, eu fui trabalhar no CEPIX, no Campo da Harmonia, que fica no Valentina. Passei 5 anos guiando meditações lá como instrutor de meditação, atendendo com outras terapias também, massoterapia ayurvédica, reiki, floral. E nesse tempo, em paralelo, fiz várias formações na área das terapias. Me tornei mestre reiki também, facilito hoje cursos de reiki, né? Agora a gente está um pouco parado aí por conta da pandemia. Fiz uma especialização em naturologia, em terapias holísticas, pela Estratego. Depois fiz outra especialização também em neurociências e terapias meditativas aplicadas à saúde. No momento que estava fazendo essa disciplina, cursando, que estava fazendo essa especialização, comecei a ministrar algumas disciplinas também nessa especialização. E logo em seguida fui convidado para coordenar esses 2 cursos, do qual realmente tenho muito prazer, assim, porque são disciplinas lindas, assim, que é tudo voltado para o universo em si da meditação. E recentemente estou com esse mais novo projeto do Ciência da Meditação, que é, à medida que vou pegando todos esses conhecimentos, que vou estudando, então decidi gerar conteúdos, criar conteúdos para poder compartilhar com outras pessoas. Então, posso dizer que minha trajetória com a meditação hoje está só começando. Esse projeto é recente, estou muito feliz com ele. Eu fico assim, extremamente grata por você ter aceitado o convite e dizer a você que eu entendo que a nossa trajetória, por mais que ela já seja extensa ao longo de um tempo, ela sempre vai ser recente. Porque eu acho que a gente está o tempo todo aprendendo a se fazer e a se refazer, né? A construir um caminho novo todo o tempo. Eu me entendo nesse processo. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Do fundo do meu coração, eu acho que há um sentido para você estar aqui. Porque esse projeto ele partiu de uma escuta de alunos que buscavam um espaço para falar das emoções que a academia nega tanto. Por muitas vezes, historicamente, a universidade não foi espaço de emoção. Historicamente, a universidade é um espaço de uma teoria ríspida, de uma teoria pura e de uma teoria que deixou os alunos com poucos sentimentos. Não interessava aos professores o autoconhecimento do aluno, a subjetividade do aluno, não interessava o mundo paralelo, que é o mundo real do aluno, né? E eu me vi num contexto de sala de aula, falando de amor, falando de construção do ser, de um ser holístico, porque é assim que eu vejo o ser humano, e eu me via muito distante, porque enquanto eu falava isso, alguns alunos vinham até mim e diziam: professora, você é a única pessoa que fala disso aqui. Né? E o estopim foi uma aluna que me disse que a última vez que ela sorriu foi no primeiro período, que ela estava no 6º. Isso realmente me deixou assim impactada. Eu digo, não, alguma coisa eu tenho que fazer por esse povo, né, por essas pessoas. E aí eu disse, não, eu vou montar um projeto e chamar pessoas para falar sobre
sobre essas práticas que acontecem, que são milenares, né? Parece que para a gente é tudo muito novo, mas não é, né? Práticas milenares que estão ajudando historicamente as pessoas e que a gente da cultura ocidental não quis aprender com os orientais muitas vezes. Eu digo assim, né? Parece que a gente negou uma cultura quando a gente caiu, né, em um mundo capitalista, a gente deixa de lado a reflexão, o pensamento, a meditação, a capacidade de olhar para si, de se enxergar, do autoconhecimento. Então, eu queria que você primeiro dissesse o que é meditar, né? Muita gente acha que meditação e yoga é a mesma coisa, muita gente nunca praticou meditação. Então, assim, o que é meditar? Aurélia, antes de responder a tua pergunta, se tu me permite apenas fazer uma pontuação nisso que tu falou agora a respeito das práticas integrativas, e aí eu acabo já fazendo o link das práticas das PICs, né, com a meditação, sem falar que se a gente for observar na própria história das PICs, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, já faz recomendações das distribuições dessas práticas integrativas complementares desde os anos 70, vem fazendo essas recomendações. Em 2006, se tem a aprovação da Política Nacional, né, das práticas integrativas, que são recomendações da OMS para que os governos federais coloquem no seu sistema de saúde público as práticas integrativas. E há poucos anos é que, de fato, que está tendo uma abertura ainda mínima em algumas cidades com abertura de centros de práticas integrativas. Então, realmente, quando a gente olha assim para um passado, a gente sabe que são pequenos passos de conquistas, mas que a gente, felizmente, pelo menos estamos só iniciando. E espero que esse período agora que a gente está passando assim, seja momentos de reflexões, de oportunidades para que a gente consolide mais ainda as práticas integrativas, porque nesse período, mais do que nunca, a gente vê que não somos seres apenas dotados de corpo, matéria, osso, né? Temos um estado emocional, uma dimensão espiritual que a própria OMS reconhece, né, como parte integrante do nosso processo de saúde, né? Aí, falando de saúde, de práticas integrativas, a meditação, inclusive, é uma dessas práticas que são recomendadas através de portarias, né, para serem inseridas no sistema de saúde. Então, a meditação, apesar de ter sido recente a inserção dela, acho que 2016, 2017, a recomendação para que se tenha mesmo, é uma prática milenar, né? E felizmente foi reconhecida, acredito eu, pelo avanço de várias técnicas, como Mindfulness hoje, mas principalmente pela comprovação acadêmica, pela comprovação científica de imensos benefícios para a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Então, falar sobre meditação e tentar definir meditação é algo que poucas pessoas se atreveram a fazer, porque, exemplo, os mestres, os sábios espirituais que tratam, que lidam com a meditação há muito tempo, eles não gostam muito de definir a meditação, porque é algo muito amplo, é uma dimensão muito, vamos dizer assim, transcendente, que para você realmente tentar definir, você teria que ter atingido esses estados máximos. Eu não atingi esses estados ainda, mas sou um buscador, um praticante, e eu vou te dizer o que seria meditação a partir das minhas experiências, né? A gente vê meditação hoje num consenso mais, vamos dizer assim, numa definição mais funcional, até científica mesmo, se vê a meditação como uma técnica definida, né? Uma técnica especificamente definida. Quando você vai meditar, é bom você ter uma técnica, que isso vai te ajudar a não se perder, com uma âncora, que a âncora é justamente aquilo que você vai determinar, por exemplo, a minha respiração. Se a minha âncora vai ser a respiração, eu vou ficar focado nela, né? E nesse sentido, se manter ali no presente para que você, de uma certa forma, consiga diminuir toda a atividade mental, ou melhor, toda não, mas diminuir parte dessa atividade mental, e com isso você começa a receber os benefícios dela, porque a partir do momento que você realmente foca em um ponto,
neurofisiologicamente falando, o teu corpo ele começa a ter reações, o teu cérebro começa a diminuir determinadas atividades, e isso traz saúde, isso traz calma, isso traz paciência, isso afasta ansiedade, nervosismo, isso realmente te coloca no presente. E isso hoje já é muito falado, já é muito sabido, felizmente. E tão importante agora, né, nesse período de quarentena, com tanta angústia, com tanta ansiedade, é tão importante que a gente exerça ou que a gente exercite tais práticas, né? Particularmente falando, a meditação, ela me ajuda muito a voltar para o eixo, sabe? Eu digo que assim, é o meu equilíbrio, é onde eu volto para o meu eixo, é onde eu consigo estar no outro dia inteira. Eu acho que é o meu hoje, assim, é o norte que eu tenho em minha vida, é uma condição, eu digo que é uma condição de sobrevivência equilibrada. Eu não sei se eu estou errada, legalmente falando, mas é o que eu sinto, né? Que talvez uns busquem na comida, outros busquem em atividade física, e talvez eu busque na meditação isso, esse encontro, esse momento que é o meu momento de colocar tudo no lugar, sabe? Legal, Aurília. E uma coisa assim, interessante nisso é que é até importante a gente frisar mesmo que, por exemplo, as atividades que a gente faz no nosso dia a dia, né, como por exemplo tu falou de cozinhar na comida, de fazer uma atividade física, tudo isso caracteriza-se também como uma prática meditativa. Existem vamos dizer assim, as práticas meditativas de forma mais conscientes, né, aquelas que a gente diz assim, de se valer de uma técnica, como eu falei, para fazer, como essa que tu está falando, como é que eu faço também pela manhã, mas que a gente compreenda mesmo que a meditação é um processo natural, orgânico, inerente à nossa natureza. Quando você está lendo um livro e está focado ali no estado de atenção plena, você está meditando, você está o teu cérebro ele está recebendo esses benefícios também. Tudo que tu faz de maneira focada, de maneira presente, tu estás. A gente pode pensar em determinados níveis. Agora, quando você diz assim, eu vou de fato usar isso como um treino mental, como um treino cerebral, e utilizar técnicas de compaixão, de amorosidade, usando determinados tipos de atitudes, preceitos, aí eu acredito que a técnica fica ainda mais interessante, especialmente nesses tempos. Eu venho assim falando da meditação nesse viés científico, um pouco também assim do mindfulness, mas eu sempre faço questão, estou batendo muito na tecla de que a meditação devocional ela pode ser muito útil nesses tempos. Se alguém tem até uma crença em um determinado tipo de religião mesmo, seja no cristianismo, no budismo, seja católico, evangélico, enfim, e se utilizar ali com meios de fazer orações, preces em formatos de meditações, isso vai ser muito útil, porque está mexendo de uma certa forma diretamente com a nossa dimensão espiritual, que a gente já falou, e que essa dimensão espiritual não necessariamente precisa estar ligado à religião, né? Então, isso torna, para mim, assim, nessa visão, né, torna de maneira muito clara que tanto a espiritualidade quanto a meditação são dimensões inerentes à nossa natureza que, independente da gente chamar de meditação ou não, que a gente aceita ou não, fazem parte da nossa história. Agora, quando a gente passa, de fato, a utilizar como uma técnica, como um exercício diário, aí os benefícios são realmente percebidos de forma mais rápida, mais espontânea, digamos assim. Sim. E eu queria que você falasse assim, tem idade para meditar? Não, né, Aurília? Como foi falado, justamente de que como já pelo fato dela ser inerente mesmo à nossa natureza, todo mundo vai estar, de uma certa forma, já meditando em certos níveis ou não, ou num grau de escala menor. Se eu passo a maior parte do meu tempo, do meu dia, vamos dizer assim, no piloto automático, ansiando, pensando muito no futuro, lamentando o passado, coisas assim do tipo, eu de fato não estou vivendo no momento presente, ainda que em algum momento ali eu faça alguma coisa presente.
Mas relacionado a isso, essa tua pergunta ela é boa, ela é interessante, porque se a gente for perceber, assim, por exemplo, as crianças vão ter uma certa tendência a querer rejeitar, a querer afastar técnicas, né? As técnicas meditativas, porque realmente para parar a mente de uma criança ali com alguma coisa, com a respiração, com algo, vai ser algo muito fácil, né? Porque também é importante que a gente justamente compreenda que esse estado mental da mente de variar, de oscilar, de pensar, ela foi feita para isso. Isso também é inerente ao processo dela. Cabe a nós aprender a educar. E aí, de fato, quando a gente toma um pouco mais de consciência, né, desses estados de cognição, de metacognição, aí, vamos dizer assim, pode se tornar mais fácil, digamos assim. Mas, tipo, a prática, a pessoa que sentir, que desejar praticar, com certeza é tranquilo. Agora, para isso, existem técnicas, vamos dizer assim, diferenciadas, adaptadas para tais pessoas, para crianças, para jovens, adultos, mas que é algo que dá para todo mundo fazer, sim. Outra coisa que eu queria... Eu elenquei aqui um bocado de perguntinha, assim, porque... são perguntas que no cotidiano as pessoas têm e que às vezes quem entrou aqui vai que nunca ouviu falar em meditação ou nunca meditou, né? Então, para que serve a meditação? Assim, você tinha proposto falar da meditação na relação com saúde, né? A gente sabe que existe toda uma conjuntura de orientações, né? Mas qual é o objetivo? Para que serve a meditação? Aurélia, na questão do ponto de vista clínico, que hoje, vamos dizer assim, é o lado mais, não apelativo, mas o lado mais buscado, especialmente em revistas, em artigos científicos. Então, se a gente fosse mensurar, os diversos benefícios da meditação são inúmeros, né? Desde o ponto de vista físico, emocional, como na regulação da pressão arterial, da dores crônicas, insônia, vários tipos de fadigas mentais, emocionais, estresse, ansiedade. Então, de um ponto de vista, vamos dizer assim, clínico, ela vai realmente te ajudar e muito nessa questão de ajudar a manter teu corpo num certo equilíbrio. Do ponto de vista, assim, vamos dizer, neurofisiológico, a meditação ela também tem várias atividades que não age separado, está tudo agindo de forma integrada, né, como seres holísticos que somos, lógicos, e do ponto de vista neurofisiológico vai ajudar, além na diminuição da atividade cerebral, que isso é importantíssimo para a nossa saúde, né? Vai ajudar aí no estabelecimento de novas comunicações sinápticas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que determinados tipos de crenças que eu tenho, crenças limitantes a respeito de minha natureza, coisas como eu não sirvo para fazer isso, eu não consigo fazer determinada ação, sabe? Geralmente coisas negativas, pensamentos, afirmações negativas. Quando tu entra no estado meditativo, tu tem a possibilidade de observar esse diálogo mental. Tu tem a possibilidade de conseguir perceber que tu não é os teus pensamentos e que esses pensamentos eles estão criando, eles estão inventando, estão rotulando histórias o tempo todo. E como a gente está no nosso processo automático do dia a dia, se relaciona com isso, acreditando ser isso. E aí quando a gente vai para a meditação e na hora da prática a tua mente começa a dizer aqui está muito frio, aqui está muito ruim, estou com dormência nas pernas, e tu começa a perceber isso e dá comando como quem tem uma consciência mesmo, como quem tem não, tendo uma consciência superior a estes pensamentos, e daí acalmando, dando ordens para eles, né, sempre no sentido de acolher também, né? Então, é uma possibilidade, a meditação também te serve para ajudar no desenvolvimento dessas capacidades metacognitivas. Ou seja, as capacidades cognitivas é aquelas que a gente tem
de perceber as nossas emoções. Quando chega uma emoção de tristeza, quando chega uma emoção de raiva, de angústia, e aí eu perceber essa emoção chegando, eu vou ter a possibilidade de não me identificar com ela, de não entrar nela, de sentir raiva, de acolher essa raiva, mas não revidar, não reagir a ela. Sentir a raiva, então, ao invés de eu retrucar, falar na mesma coisa para outra pessoa, ser agressivo, então eu tenho a possibilidade, a capacidade de perceber. A meditação vai te ajudar a isso. E a metacognição já seria um estado além ainda dessa cognição. É a consciência de que você está consciente disso. Então, poderia, assim, falar para quem serve a meditação sobre algumas características, sobre diversos pontos, mas eu acho que para a gente não se prolongar para ir de uma forma mais didática, né, a gente vendo essa oportunidade para falar no passo a passo, sem se aprofundar tanto em técnicas, apenas para a gente construir uma base e fornecer aqui, de certa forma, algumas informações para que quem ainda não meditou comece a meditar de forma devagar. Acho que pode ser interessante essa proposta, né, Aurília? Para quem nunca meditou, qual é que você indica? Pronto, essa pergunta eu acho ela muito bacana, porque ela vem no momento certo, porque justamente a gente está nessa construção de fazer uma coisa mais didática, né? Para quem nunca meditou, a primeira coisa que eu acho interessante assim é já saber, olha, tu nunca meditou de forma consciente, tu já fez meditações ao longo da tua vida. Agora tu pode aperfeiçoar essas técnicas. E o que é que tu pode fazer para isso? Quando a pessoa está iniciando e tem a oportunidade de poder ter um instrutor para fazer meditações guiadas, isso é bom, né? E hoje, felizmente, a gente não precisa necessariamente só da forma física, presencialmente, especialmente nesses tempos, né? No mundo de lives, de que a gente está meio que cada vez mais inserido mesmo nesse contexto digital. Então, temos aulas, meditações guiadas de passo a passo pela internet. Mas daqui eu te digo, por exemplo, tu pode escolher um espaço, escolhe um local ali que seja, vamos dizer assim, mais confortável para ti nesses momentos, que seja um pouquinho desprovido de barulho, não que isso seja um empecilho para as meditações, mas como tu vai começar pela primeira vez, quem for começar, e não botar determinados tipos de objetivos. Dizer assim, hoje eu vou meditar, eu quero meditar para atingir determinados objetivos. A ideia é se afastar mesmo dos resultados. Meditar com um olhar de curiosidade. Se tu sente que até esse nome já te cria algum tipo de distanciamento, de repulsa, muda o nome. Isso também pode ser feito também. Hoje eu vou fazer um relaxamento, hoje eu vou fazer uma prática comigo mesmo, né? Então é isso, saber que você está indo se entregar, está indo se conhecer um pouquinho mais. E aí recursos como uma músicazinha de fundo, o ambiente limpo, organizado, tudo isso, vamos dizer assim, são meios externos que podem facilitar, né? Mas lembrando que a gente pode fazer práticas em situações meio que totalmente contrárias ao que a gente pensa, com barulhos, com pessoas passando, vai depender da tua capacidade, da tua vontade de estar ali. Mas para quem está iniciando, o mais aconselhável é procurar momentos, espaços mais, vamos dizer assim, propícios para aquilo. Quando tu for para a técnica, aí sim, vamos dizer assim, não necessariamente um objetivo, mas algo em mente. Escolhe uma âncora definida. Por exemplo, tu pode, aqui eu realmente indico a respiração, a âncora da respiração, porque ela é inerente também à nossa natureza, está presente ali. Quando tu passa a observá-la de forma sistemática, de forma autoconsciente, então isso vai propiciar um estado meditativo. Tu pode botar uma música e prestar atenção na música também, mas isso realmente é mais para quem tem uma certa, já um tempinho já, porque a mente pode se dispersar mais. Então é isso, quando tu escolher a âncora, então tu vai fixar nela. Pode ser uma contagem,
cara diz assim, eu vou contar até 10. Preste atenção em cada número que está contando. Depois repete o ciclo. Né? Pode ser uma luz, um ponto. Mas se eu pudesse dar uma dica para tu que vai iniciar, começa pela respiração. Prestar atenção na entrada e na saída do ar. Prestar atenção na entrada e na saída do ar. A gente podia fazer até, de vez em quando, um exercíciozinho de 1 ou 2 minutos, se tu permite, Aurélia. Pode ser interessante, de forma didática. Vamos fazer agora um exercício de 1 minutinho só. Pronto. Até para mostrar que não tem muita... não precisa de muitos artifícios. É aqui mesmo, onde a gente está, em qualquer momento que a gente esteja, a gente pode focar um pouco a nossa atenção. Então, para quem está aí, pode manter um pouco a postura mais ereta, só de forma para facilitar o fluxo respiratório. E tu vai apenas se dar conta da tua respiração. Tu não precisa forçá-la. Se preferir fechar um pouquinho os olhos nesse momento, pode fechar. E começa a tomar consciência da tua respiração. Ela pode estar alta, baixa, ofegante demais. E aí isso não vai importar. O importante aqui é a tua percepção. O ar entrou, o ar saiu. Vem um pensamento à mente, a gente gentilmente deixa ele passar e volta a nossa atenção na respiração. A mente se perde, a gente atrás de volta. Sem julgamento, sem briga, tá tudo certo. O ar entrou, o ar saiu e eu estou consciente dessas duas ações. Gentilmente tu expressa um sorriso na tua face, espontâneo, e vem abrindo os olhos. Então, tem uma técnica de respiração, de prender a respiração por um determinado tempo, de soltar essa respiração. Tem diferença nisso que você acabou de fazer, que era para que eu sentisse a respiração e quem estivesse aqui junto comigo pudesse sentir também. Tem diferença no respirar e soltar, ou no respirar, prender, contar, soltar? O que é que você me diz sobre respiração? Pronto, Aurélia, essa pergunta também ela é interessante pelo seguinte, essa técnica que a gente fez aqui agora, você pode perceber que ela é uma técnica sem técnica, porque você está simplesmente prestando atenção na tua respiração como ela está. Mesmo que ela esteja baixa, rasa, alta, profunda, ela está. Assim a natureza está e assim a gente aceita ela. Quando a gente vai aceitando a respiração como ela está, a gente vai desenvolvendo a capacidade de aceitar as coisas como realmente elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. Então, quando eu me deparei com essa técnica pela primeira vez, eu fiquei muito impactado, porque ela é extremamente simples, extremamente profunda e eficiente. Então, a partir disso, eu disse, essa vai ser a técnica básica que eu vou levar para a minha vida mesmo, assim, que eu, inclusive, aprendi. Veja só, aprendi. Você precisa aprender algo tão orgânico, né? Me deparei com ela no curso do Vipassana, que eu falei que o nome dessa respiração é Anapana. Aí ela tem, vamos dizer assim, outros estágios de você ir aperfeiçoando essa percepção. Então, a nível de mexer, a nível de profundidade, essa realmente é a respiração assim que eu mais indico. Em relação ao que tu fala das técnicas de controle da respiração, também são válidos, são os pranayamas, os chamados pranayamas, que é muito, vamos dizer assim, estudados, desenvolvidos dentro
da linha do yoga, da medicina indiana, né? Do Ayurveda, enfim. Então eles utilizam muito as técnicas de pranayamas, que quando você começa a fazer técnicas que eu utilizo, evidentemente, faço pesquisa, faço estudo assim, porque funciona também, né? Eu faço sempre essa diferença que você quer mexer realmente na possibilidade de desenvolver a capacidade de aceitação de tudo, então você deixa como a respiração está, isso é muito bom. Agora, você sente que você está num pico de estresse, precisa de uma coisa emergencial ali, então os pranayamas, eles realmente servem, eles são muito bons, porque, por exemplo, quando eu faço respirações mais ofegantes, como essa aqui, ó, apenas exalando o ar pelas narinas, eu estou levando mais oxigênio para o cérebro, né? Eu estou levando mais ar, então isso naturalmente vai gerar um relaxamento maior no corpo. Às vezes dá até uma tonturazinha, um baratinho, é bem legal até sentir isso, e isso realmente traz um relaxamento. Então, quando você prende a respiração por um tempo e quando você vai soltar, você tem a oportunidade de aprender a controlar ali a respiração no momento que ela está saindo. E quando você aprende a regular a tua respiração, também, de certa forma, você aprende a regular as emoções. Porque quando você atinge áreas, você cria conexões sinápticas novas, possibilitado por esses exercícios. Então, essas, vamos dizer assim, esses benefícios, essas capacidades que tu está desenvolvendo a nível neuronal, estão sendo estabelecidas em outras áreas da nossa vida também. Então, é isso que eu acho muito fantástico, assim, nas práticas meditativas, porque tu pensa que quando tu está desenvolvendo ali determinadas habilidades ali, no ato de observar a respiração, de fazer pranayamas, de fazer exercícios, de dar comandos para si, de aceitar a situação, os barulhos, tudo, tu está desenvolvendo essa habilidade para muitas outras áreas na tua vida. Isso vai trazer melhoras no teu relacionamento consigo mesmo, com outras pessoas, na tua relação com a natureza, em relação, principalmente na tua relação com a forma como tu observa as situações, como tu observa os problemas, né? Ao invés de colocar ali, isso é um problema, isso está afetando, isso na verdade pode ser uma oportunidade que eu tenho de desenvolver uma nova capacidade, porque, só para fechar o raciocínio, porque, por exemplo, em momentos como esses que a gente está vivendo, vamos dizer assim, podemos, para muita gente, chamar de momentos de crise, de fato, são circunstâncias que faz por onde a gente tem que se reinventar, onde muitas pessoas nesse momento aí que, de fato, assim, sendo até empáticos, ficaram desempregados, ficaram sem condições de, às vezes, levar o sustento para casa, coisas do tipo. Isso é realmente algo observado. Então, muitas dessas pessoas, diante dessas circunstâncias, se reinventaram, inventaram uma nova habilidade, criaram uma nova forma de trazer sustento e até de se perceber mesmo no dia a dia. Então, a gente geralmente quer estar na nossa zona de conforto. Essas duas zonas, tem a zona de conforto e a zona de crise. Todo mundo geralmente quer estar ali na zona de conforto porque é mais cômodo. Só que no momento dessa zona de crise é onde realmente surge essas oportunidades que são capazes de criar momentos realmente assim, de criar situações onde a gente com certeza dá um saltozinho na nossa vida. E aí a meditação eu sinto, eu percebo, eu vejo isso, que ela cria esses momentos, essas oportunidades para que a gente possa aprender a se reinventar. Sim. Talvez até dando a condição de parar para pensar, para refletir, ou de abrir, né? Abrir o espaço para esse pensamento chegar, né? Eu vejo dessa forma. Me diz uma coisa. Nesse mundo corrido, nesse cotidiano louco que a gente vive, existe a hora especial para meditar? Assim, eu preciso me afastar de tudo. Eu tô te perguntando, talvez, perguntas que leigamente surjam, sabe? Então, assim, a gente precisa, outro dia, só para exemplificar, outro dia eu fui pro quarto, eu estava conversando com meu esposo e eu fui pro quarto.
E aí ele foi atrás de mim, ele disse, você está se sentindo bem? Eu falei, eu só estou meditando. Ele me atrapalhou na minha meditação, porque eu disse, eu fui para lá meditar porque eu precisava naquele momento, né? Mas parece que é um pouco esquisito isso, no nosso cotidiano, alguém sair, parar e dizer assim, não, deixa eu voltar para o meu eixo ali, eu preciso meditar agora, eu preciso voltar para mim um pouco, né? E ter esse tempo, né? A gente sabe que existem 1000 demandas agora nessa quarentena, que foi nos estabelecido demanda de limpeza, demanda de trabalho diferenciado, demanda de um monte de coisa que talvez a gente não tivesse o hábito de fazer e sobrecarregou. Eu digo que está sendo muito difícil para a mulher nessa quarentena. Não sei se... Eu acho que para a mulher, porque eu estou na pele da mulher, né? De tantos afazeres que a gente ganhou associado a tudo que a gente já tinha, né? Então, assim, sexta-feira eu falei para as pessoas que às vezes é difícil com criança pequena, com muito barulho, né? E eu até disse assim, deixa todo mundo ir dormir e tem o teu momento de meditação, né? Mas eu não sou instrutora de meditação. E aí eu queria que você falasse desse tempo, né? Desse tempo de que é um tempo cronológico, é um tempo de relógio que a gente precisa marcar, precisa de tanto tempo, meia hora, 10 minutos, 1 minuto, e qual a melhor hora do dia? Talvez as pessoas se perguntem isso, não sei. Sim, Inclusive, exato. eu queria dizer que quem estivesse aqui e quisesse perguntar alguma coisa, fique muito à vontade. Tranquilamente. As pessoas que estiverem aí, aliás, agradecer, né, a presença de todo mundo que está entrando, que está chegando, que está interagindo aí. Eu estou, de vez em quando, vendo algumas mensagens aí. Isso é legal. Então, Aurília, tu traz essa fala assim, é uma pergunta tipo básica, mas é bem pertinente, é bem recorrente essas perguntas assim. Antes disso, tu citou alguns pontos assim também que eu também gostaria de frisar, né? Essa coisa, infelizmente, que a gente tem assim na nossa cultura patriarcal, né? Como até uma certa forma de suavizar mais os termos assim, para não falar machista mesmo, que de fato né? E que realmente nesses momentos assim que a gente passa, a gente vê de fato ainda mais esses tipos de situações se instalarem mais, né? Mas aí eu aproveito até para falar assim de que não falando da meditação como uma panaceia universal que é malas para tudo, em que inclusive vai resolver essas questões, mas pelo menos vai aumentar mais a nossa consciência enquanto percepção de como é que a gente está agindo no nosso ambiente, no nosso lar, né, na nossa vida como um todo, assim, no sentido não é nem de ajudar, é de fazer juntos, porque quando a gente fala até na possibilidade de vou ajudar a fazer ali uma determinada coisa, dá a ideia de que a responsabilidade é de outra pessoa, quando não é, dos dois, Sim. né? Então, perguntas como essa, assim, básicas em relação a essa questão, mais uma vez, volta a esse ponto, né? Como a meditação é algo que está dentro de ti, então, e nós somos seres diferentes, cada pessoa pode encontrar, evidentemente, o teu melhor horário, mas é possível, é observável que pela manhã a tua condição física ela pode estar um pouquinho mais favorável para essa situação, dada justamente uma questão física mesmo, né? Teu cérebro ali, tu tá dormindo ali durante a noite, então quando tu acorda, tu não tem tantos acúmulos de funções, de ideias, de coisas que tu já vivenciou. Então essa atividade ela pode estar um pouquinho menos acelerada. Então isso pode facilitar a prática pela manhã. Porém, esse ponto também ele pode ser um ponto legal, justificável para que se medite à noite também. Porque se eu tive um dia exaustivo, cheio de atividades mentais, e eu vou me deitar um pouquinho acelerado, fazer a prática de noite também pode ser muito bom. Por isso que o interessante aqui é que cada pessoa perceba, né, o seu momento ali, a sua real necessidade. Particularmente, eu gosto muito de meditar pela manhã, de fazer minhas práticas, porque como eu falei,
eu, além de encontrar dentro da meditação uma oportunidade para me centrar, ficar um pouco mais calmo, eu aproveito também essas oportunidades para reservar momentos comigo, no sentido de colocar boas intenções, boas vibrações, de fazer uma prática mesmo voltada para esse intuito mesmo, assim, de sentido de hoje eu pretendo fazer isso, quero agradecer, fazer minhas preces mesmo nesse sentido assim. Então, pela manhã eu gosto muito de fazer, mas, tipo, na parte da noite, quando faço uma atividade física também, aproveito, estou aqui, já paro um pouquinho ali, passo 20, 15 minutos, observando um pouco a respiração. Então, poderia dizer que cada pessoa pode encontrar o seu horário, mas não há um horário específico determinado que seja um padrão para todas as pessoas. Eu não tenho controle de horário aqui, não sei se tu tens aí, eu não sei nem como é que tá nosso horário. Posso dar uma olhada aqui no computador? Dê uma olhada. Faltam 15 minutos, Aurélio. Pronto. Eu queria. Eu tô fazendo só perguntas, né? Eu sou muito curiosa. Legal. Eu sou muito curiosa por natureza e eu sou muito instintiva. Então, assim, eu vou descobrindo as coisas meio que tateando e chega até mim de alguma forma. Não sei muito, assim, muita justificativa da espiritualidade, mas eu tenho talvez alguns anjinhos que soprem no meu ouvido. Então eu vou assim, eu sou muito intuitiva. Então eu vou lá e faço as coisas meio que como eu acho que deve ser. E eu queria que você falasse um pouco de tem no YouTube, por exemplo, muita meditação guiada, né? Eu acho que para quem inicia e não tem um apoio de uma pessoa que guie, talvez essa seja uma possibilidade, porque tem inúmeros, né? Assim, eu não sei qual é a tua opinião e eu queria te ouvir, né, falando sobre isso, sobre as meditações que estão disponíveis, né? Tem uns caras muito bons que estão fazendo umas lives de meditação. Particularmente, acho que sexta-feira eu meditei com um deles e chorei muito quando eu terminei. Eu tinha chorado muito, assim, porque foi um resgate à minha ancestralidade, sabe? Um processo de gratidão aos pais e foi assim, me tocou profundamente porque o meu pai já não está mais aqui nesse plano e foi olhar para ele, né? Foi olhar para os pais e tal. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da meditação guiada. Ela é muito boa justamente para quem precisa, vamos dizer assim, para quem tem a necessidade mesmo de um guia ali. Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo as práticas sozinho, então eu tenho que ser o meu guia. Isso é muito bom. Quando eu estou num ponto de ser o meu próprio guia, maravilhoso. Quando eu ainda realmente não tenho essa habilidade, ainda não desenvolvi, é bom fazer meditações guiadas. Eu realmente recomendo. E o legal também hoje é que a gente tem uma diversidade enorme de canais aí no YouTube, aí principalmente, espalhado pela internet, que fala das mais variadas técnicas, né? Desde o mindfulness até meditações transcendentais, meditações devocionais, enfim, de todo tipo de natureza. Isso é muito bom. Hoje em dia, com as lives também tem facilitado mais, porque as pessoas têm buscado mais meditação também nesses tempos. Não sei se a live que tu viu foi de um senhor, não sei se ele é japonês, que está tendo 20 mil pessoas meditando com ele, maravilhoso. Eu fiz umas práticas com ele guiada também, estou inclusive me inspirando, encontrando um momento para poder começar também a fazer isso em outros horários aí no senso da meditação, porque esse cara está fazendo um papel assim que é fantástico, não só pelo fato de estar divulgando a meditação, de estar influenciando, de estar ajudando muitas pessoas, mas ele está criando um campo de egrégora na psicosfera do planeta, que isso é importantíssimo para os nossos tempos, assim. Aliás, esse é um dos outros motivos, assim, tá falando dos benefícios comprovados pela academia, pela ciência. Tem várias pesquisas que mostram que a meditação é eficiente no combate à violência. Ambientes
centros que têm a meditação, cidades que possuem a meditação como uma prática ali cultural, o índice de incidentes, de violência, de criminalidade, são todos diminutos justamente pela questão energética do campo vibratório que se cria em torno disso. E aí você conseguir juntar 20 mil pessoas meditando pela paz, sendo grato aos nossos pais, aos nossos antepassados, você está fazendo um papel assim fantástico. Eu recomendo demais. Eu procurei aqui o nome dele, mas não consegui encontrar, eu esqueci. Eu sigo ele aqui também. De memória. Ele está fazendo umas meditações às 6 da manhã também. Isso, às 6 e às 8. Às vezes eu coloco o despertador para me despertar de 5h55 para eu acordar e meditar com ele, porque eu acho que o papel dele tem sido assim, de promotor do bem comum, sabe? E você não só medita com ele, Aurélia, você medita com mais 20 mil pessoas. Isso é que é o fantástico. A meditação no coletivo, ela é impactante demais. Quando eu ministrava lá as meditações lá no CEPIX, que às vezes dava 20, 30 pessoas assim, é surreal a energia, o campo que você sente assim de darem pessoas reunidas nesse sentido. E aí mesmo com essa questão da distância, isso não interfere em nada, porque a gente está falando de pensamentos, de frequências. A gente tem pouco tempo, mas eu queria que você falasse um pouco de frequência. Talvez seja outra live. Mas assim, nós somos sujeitos físicos, né? Física quântica está por aqui. A gente tá o tempo todo emanando ondas vibracionais. E a gente tem que entender disso. Porque, cara, na hora que a gente entende isso, a gente para de achar que o santo não bateu, né? Na verdade, o santo não bateu, não. Talvez a tua frequência não esteja na frequência daquela pessoa e por isso as coisas, né, não andam muito. Então, assim, queria que você falasse bem rapidinho sobre essa questão da frequência. Por que é tão importante elevar a frequência? Por que é tão interessante que a gente escute, inclusive, sons que nos ajudem a elevar a frequência? Acho que, assim, isso mudou minha vida, viu? É uma pergunta interessante, Aurélia. Se fosse para tentar responder com base em evidências científicas, não se tem muitas evidências no sentido de ainda ser suficientes para conseguir mensurar e comprovar de que se faz bem. Existem muitas evidências e são poucos, vamos dizer assim, os pesquisadores, os cientistas que se atrevem a falar, porque quando falam, são geralmente pisoteados pela grande comunidade científica. E isso tem muito a ver um pouco com a fala inicial que tu traz na universidade, da tua dificuldade de só tu falar sobre isso e as pessoas ainda não terem tanta aberturas. E isso mostra mesmo assim um marco nesse processo de transição que a gente está vivendo de um paradigma para o outro. Nos anos 70, por exemplo, nos anos 30, com o advento da física quântica, com o início dela em 1905, em 1935 houve uma experiência chamada experiência da fenda dupla, que colocou em xeque os pilares do materialismo científico e trouxe de volta a especulação de que poderia existir uma consciência, ou pelo menos que o pensamento ele tem a capacidade de alterar a nossa realidade, de que existe uma interação entre eu e você, de que o observador, quando ele começa a interagir com o meio, ele tem a capacidade de modelar ali a matéria. Isso, de uma certa forma, é um abalo na estrutura física científica e traz de volta essas possibilidades do espírito, da consciência, enfim. E a partir daí, o que todas as filosofias esotéricas que já falavam sobre vibrações, sobre frequências anteriores, passa a ter um olhar ali de novo. Então, vamos pesquisar isso aqui novamente. Então, são coisas também já antigas que nossos antepassados, que as pessoas que a gente sabe que isso existe, mas não tem muito como mensurar. Então, quando a gente fala de, por exemplo, frequência vibratória, a gente está falando de energias mais, vamos dizer assim, elevadas. E essa questão da energia é possível se observar no laboratório, por exemplo, nas experiências do salto quântico. Quando uma partícula ela ganha força, ela ganha energia, ela consegue saltar de uma órbita para outra, mostrando justamente ali que você precisa ganhar energia para poder elevar. E quando você se eleva, realmente você ganha
mais energia. E quanto mais os elétrons eles vão assumindo essa capacidade, mais a frequência vibratória, que aí nesse sentido é provável observar, se eleva também. Dizendo do que para a gente? Dizendo que se nós somos seres compostos de átomos, moléculas, e que está havendo essa interação, e que está havendo esses saltos o tempo todo, é possível sim a gente elevar a nossa frequência vibratória. E para isso, é uma coisa interessante observar nessas experiências, que a gente só consegue dar esse salto quando a gente ganha energia. E a gente só ganha energia quando a gente muda a nossa forma de pensar, quando a gente evolui, quando a gente melhora o nosso estado vibratório. Hoje, felizmente, já sabe-se que os pensamentos, eles geram químicas no nosso corpo. Então, pensar positivo faz bem sim para o nosso corpo, para as nossas emoções, para a nossa saúde. Porque quando eu penso positivo, eu libero, no meu hipotálamo tem uma farmácia que libera determinados tipos de substâncias químicas que são jogadas na minha corrente sanguínea, né, os neuropeptídeos, que vêm até as minhas células, que essas células têm receptores que vão aceitando essas químicas positivas. E as nossas células vão ficando carregadas positivas e isso aumenta a nossa frequência. Infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Porque quando eu penso negativo, eu estou liberando um tipo de química ali que vai alimentar essas células, e essas células, esses receptores, podem ficar viciados nessas químicas negativas. Então, às vezes, mesmo que eu não esteja numa frequência baixa, que eu não esteja pensando negativo, o meu corpo começa a apelar por essa produção desse pensamento negativo para que ele libere mais química negativa. Então, esse processo que está relacionado entre os meus pensamentos, as emoções, relacionado num processo de saúde, é extremamente verificável hoje em dia, e isso se dá pela questão da nossa frequência. Então, elevamos nossa frequência. E aí, pessoas que realmente pensam positivo, que te bota para cima, determinados tipos de ambientes, as músicas, o que tu está consumindo, o que tu está assistindo, tudo isso está influenciando na tua frequência vibratória, né? Não estou dizendo que a gente tem que se afastar de pessoas negativas, não é isso. A gente tem que gerar empatia. Mas se a gente se reconhece no momento que a nossa frequência não está o suficientemente bem para poder ajudar a elevar dessa pessoa, ou para até baixar mais a nossa, é melhor ficar um pouquinho mais distante mesmo nesse sentido, sabe? E procurar coisas realmente, hábitos, coisas saudáveis. Eu queria que tu visse o tempo aí, quanto tempo a gente tem ainda. Acho que a gente está nos finalmente. Aqui a gente tem 3, 4 minutos. Pronto, eu quero lhe agradecer assim, imensamente. É só gratidão pelo nosso bate-papo aqui, pela troca. Dizer que eu aprendi muito, que eu gosto muito de aprender. E é um prazer, né? Agradecer o convite aceito, né? Agradecer por você ter a disponibilidade de conversar, de ensinar, de estar aberto a isso, aberto a esse momento, né? Eu fico extremamente grata, extremamente feliz. Acho que no momento que a gente está hoje, a gente precisa falar disso, né? Esse canal aqui, ele não existia, isso é um projeto de extensão na universidade, mas que a gente está aberto aqui para que a gente aprenda e evolua, né? Então, assim, eu quero só lhe agradecer, né? E dizer que foi assim, um imenso prazer que você está aqui com a gente hoje à noite. Gratidão plena minha, de coração mesmo também, sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre a meditação. Aurélia, quero aproveitar esse tempinho, fazer um convite aí para quem quer aprender um pouquinho mais sobre meditação. A página Ciência da Meditação lançou um curso recentemente sobre ciência contemplativa. A filosofia, a prática e a ciência da meditação é um curso com certificado gratuito que a gente preparou mesmo assim para esse período. Depois o curso ele volta a ser pago, mas essa primeira turma vai ser gratuita. Então, quem quiser, ainda tem algumas vagas, quem quiser se inscrever, tem o canal do Ciência da Meditação que está postado tudo lá, tem um site que tem mais informações também, cienciadameditação.com.br. Aqui no Instagram também pode acompanhar, seguir, e aí tem a oportunidade de aprender a meditação. A gente está fazendo bem de forma didática, está contando a história da meditação, está mostrando o lado científico, e estamos fazendo práticas, evidentemente, desde o início, desde o zero,
para quem quer se aprofundar um pouquinho eu vou pedir na meditação. depois você me dá as informações para eu divulgar aqui. Tá Tá sim, certo? com certeza, com prazer. Pois é isso, vou deixar essa live salva e assim, muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu vou encerrar se meu Instagram cai. Tá bom, joia? pode encerrar, Obrigada. maravilha. Foi um prazer imenso. Muito grato a todo mundo que compareceu aí na sala.